Vida de Jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves, esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo, com quem faz jornalismo. Hoje eu estou aqui na redação do jornal Globo para finalmente falar de música nesse podcast, porque já são mais de 30 episódios, já estava mais do que na hora de botar música na pauta. Então hoje a gente vai conversar sobre cobertura musical com o Silvio Essinger, repórter e crítico musical do Globo. Silvio, seja muito bem-vindo ao podcast, cara. Obrigado pelo convite, Rodrigo. Vamos lá. Vamos nessa, vamos em frente. A gente trabalhou juntos no Jornal do Brasil, mas tem o quê? Uns 15 anos que a gente não se encontrava por aí? Provavelmente, uns 15. Às vezes eu fico surpreso assim com coisas que eu achava que tinham acontecido há 5 anos, aí quando você faz os cálculos já vê que são 15, 20. Então, eu prefiro não calcular. Vamos deixar essa calculadora de lado. Mas vamos botar esse papo em dia, Silvio. Eu vou começar até com uma pergunta que é típica de quem tá botando o papo em dia. Explica pra gente o que você tem feito, como tem sido o teu trabalho aqui no Globo, conta um pouquinho da tua rotina de trabalho hoje, o que você faz no teu dia a dia pro pessoal ficar por dentro. Depois de um tempo que eu passei trabalhando em televisão, fazendo roteiro, fazendo produção, eu voltei pro jornalismo de cobertura de música com regularidade aqui há cerca de 7 anos, quando vim trabalhar no Segundo Caderno do Globo, fazendo cobertura musical. E a gente nunca escapa da cobertura geral de cultura, né? Sim. Mas basicamente cobertura musical. Voltei a fazer o que eu fiz durante 6, 7 anos no Jornal do Brasil. Acompanhar esse mundo musical e ficar de olho no que é notícia, no que é tendência, no que é história, no que é jornalístico, enfim, desse mundo. Você já começou no jornalismo nessa área ou no início você passou por outras áreas também? Eu fiz jornalismo para escrever sobre música. Essa era uma coisa que eu tinha bem certa para mim desde que eu fiz vestibular. Queria escrever sobre música. Mas o primeiro emprego que eu tive foi o jornal onde eu comecei, foi a Tribuna da Imprensa. Eu comecei como todo mundo começava ali, fazendo cinema, aquela coluna de cinema na TV. Aos poucos consegui chegar à música, né? Aquela história velha de quem está ali na redação, né? Começa oferece uma ideia de matéria e aos poucos vai chegando ali. E aí, ao longo dessa trajetória, você, enfim, começou a trabalhar com música, muitas entrevistas, muitas reportagens, a gente vai falar de algumas delas aqui, e você foi publicando livros também. Eu até trouxe aqui o seu primeiro livro. Punk, Anarquia Planetária e a Cena Brasileira, devidamente autografado. Virou uma relíquia isso aqui, hein, Silvio? Virou. Esse livro teve 2 edições, tiragens assim, de 2.000 exemplares, e ao longo do tempo ele me surpreendeu com pessoas. Esse livro fez 20 anos agora. Quer dizer, vai fazer, porque ele se eu não me engano, é de outubro, saiu em outubro de 99, então faz 20 anos esse ano. E eu fico surpreso ainda de pessoas que vêm me falar que leram esse livro, estão procurando esses exemplares porque estão escrevendo monografias. Me surpreende que ele tenha tido essa repercussão, né? Não foi um livro midiático, mas teve uma repercussão subterrânea ali de pessoas que foram lendo e se identificando, que me deixa muito feliz. Agora, o livro eu já fiz quando eu tinha 6 anos de carreira. E, para mim, livros são reportagens estendidas, né? Em vez de você escrever 10, 20 reportagens ao longo do tempo, você se concentra numa grande reportagem que vai ter o fôlego de um livro. Agora, o punk rock é um gênero que você sempre acompanhou muito, né? E acompanha até hoje, né? Você ainda ouve bastante, assim, na tua vida pessoal? Como é que é a tua relação? Foi engraçado, porque eu tinha esse livro saiu para uma coleção do Tarek de Souza, que a minha ideia era na verdade era fazer outro livro, era fazer um livro sobre o Brega. Ah, é? Que na época o Tarek achou, não sei, e assim, talvez uns 5 anos depois, saiu o grande livro sobre o Brega, que foi o Eu Não Sou Cachorro Não, do Paulo César Araújo, que ele fez, eu tinha a intenção de fazer com um viés mais de almanaque, de enciclopédia. Ele fez um livro bem político sobre isso, que é um livro muito bom. Sim. Mas aí o Tarek falou assim, por que você não faz um sobre punk? Que era algo que acompanhava. Então veio bem a calhar. Ele precisava de um livro sobre o punk. E eu fiz, juntando exterior e Brasil. E recentemente, o que você tem feito nessa área? Assim, eu vi que você teve no show do Ratos Porão, não foi? Recentemente, no circo.
O Ratos de Porão continua acompanhando. Foram 30 anos do disco Brasil, do Ratos de Porão, que é um disco que continua absurdamente atual nos dias de hoje. Entrevistei o João Gordo recentemente para falar desse disco, foi uma entrevista bem bacana. Eu lembro que você fez uma entrevista, acho que foi no fim do ano passado, com a Laura Jane Grace, né, do Against Me, vocalista do Against Me, Sim. Que é uma mulher trans e que fez essa transição depois que a banda já existia há muito tempo. As if there was an obligation, as if I owed you something. Como é que foi essa entrevista? Foi por telefone? Foi por telefone. Tava saindo livro, ia ter show no Rio de Janeiro. Que ela tem um livro também, né? Contando a história. Contando a história, Tranny. Eu achei que era uma história muito, muito interessante, até porque eu já conhecia o Against Me de algum tempo, né? E acompanhei toda essa transição da Laura. E ela foi assim, muito, muito gentil, mas também muito firme na forma de contar a sua história, defender seus pontos de vista. Ela é um baita personagem, né? É. E aí depois, Silvio, você vai do punk ao funk, né? Porque aí você lança em 2005 o Batidão, uma história do funk. O que te levou para esse tema naquele momento ali? Eu acho que eles são o punk e o funk não só pela sonoridade da palavra, né? Pela diferença de uma letra. O que se chama de funk carioca foi uma história que me interessava muito desde a época da faculdade, quando eu li o livro do Hermano Viana, O Mundo Funk Carioca. Que é muito seminal, né? Ele pegou bem ali no começo da história e eu pensei que eu poderia fazer um livro que contasse o resto dessa história, organizado de uma forma jornalística, mas que também tivesse um certo sabor de relato de quem viu ali as coisas, de quem mergulhou nesse mundo. E eu mergulhei 1 ano e meio nesse mundo, entrevistava as pessoas, os MCs, os artistas em suas casas, percorri muito o Rio de Janeiro, conheci muito do Rio de Janeiro que eu ainda não conhecia. E eu acho que a ligação do punk com o funk foram 2 músicas que, dentro do painel da música popular brasileira, tiveram muita importância, mas foram sempre renegadas. É difícil, custou muito para se admitisse que elas faziam parte da música popular brasileira. Porque eu acho que livros sobre o samba, a bossa nova, já tem vários. Naquela época, você tinha o livro do Hermano e olha lá, ou um outro livro do Marlboro, contando sua própria história, de J. Marlboro. Ainda não tinha tido um livro que fechasse toda essa história desde os anos 70, né? Vem desde o movimento dos bailes, que era uma coisa que o livro do Hermano já fazia, e eu dei uma continuada, assim. Eu acho que eu trouxe a linha mais pra frente. E falando nessa linha mais pra frente, até desde o lançamento do livro pra hoje, também já mudou totalmente. Já é um outro livro. Né? É outra coisa, até em relação aos bailes, né? A proibição dos bailes com as... Algumas histórias não mudam, né? Os bailes continuam sendo proibidos, sofrendo repressão, os artistas do funk continuam sendo perseguidos, vide o caso do Renan da Penha, mais recentemente. Chegou o momento, bota a mão no joelhinho, empina a bundinha, quem tem cabelo joga, a recalcada tá te olhando, tá puta contigo. Essa dificuldade de desassociar a música, o artista da realidade em que ele vive, essa prática de se condenar o artista pela realidade da qual ele fala. Esse caso do Renan é bem típico disso, né? Condenar o mensageiro, matar o mensageiro, isso não muda. O funk continua vital, é uma música de uma cidade, é uma música que ganhou o Brasil, ganhou o país, já se misturou com sertanejo, já produziu o seu... É curioso pensar, né, que uma música que nasceu no Rio de Janeiro teve sua versão paulistana nos anos 2000, e uma versão paulistana que ficou tão forte que chegou a ameaçar a carioca, que agora se vem dando a volta por cima com o funk dos 150 BPM. É toda uma história muito fascinante de assimilação O funk é a música que menos pudores tem de assimilar qualquer forma de música pop, qualquer tecnologia nova, o funk absorve, leva para dentro da favela e cria uma nova coisa, cria uma nova música pop.
E ela continua produzindo artistas vitais, dos quais a gente vai ouvir falar daqui a 20, 30 anos. E é um estilo musical que se recusa a parar no tempo. Boa. E tem uma das maiores personagens da música brasileira hoje, que é a Anitta, que tem uma origem também no funk, depois, enfim, vira uma artista pop. Mas eu lembro que no início você chegou a entrevistar a Anitta, né? Logo que ela estava surgindo ali. Como é que você viu essa trajetória dela? A Anitta foi engraçada, porque eu fiz uma capa no segundo caderno, quando ela lançou o primeiro disco. Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem. Ela já estava bem... Já tinha um sucesso... Aquele sucesso popular, né, que vem do artista que vem do YouTube. Ela estava começando sua caminhada na gravadora. A minha observação sobre ela na época foi a de que ela era um produto do funk, assim, um produto mercadologicamente e artisticamente muito mais planejado e bem acabado do que os que existiam antes. Então eu pensei, pô, como é que eu faço isso? Qual observação mais interessante que poderia fazer sobre ela nesse momento? É mostrar ela como o último ponto de uma linha evolutiva, né, da música brasileira. Uma linha uma linha que talvez os dicionários de música brasileira não fossem fazer, que era mostrar como é que ela vem de uma linha de produtos desde a Gretchen, passando pelo Tchan, pela Kelly Key, até chegar a Anitta. E isso foi em 2012, né? Agora ela acaba de lançar um álbum que é o produto mais bem acabado da sua época, novamente, numa outra realidade, numa realidade de global pop, né? A gente não concorre mais com os artistas só aqui do Brasil. A gente vai lá para bater com o pessoal de Porto Rico. Sim. E a Anitta ela tomou aquilo para si de ser uma artista com ambições de estrelato bem maiores do que os outros de sua geração. Isso ela levou adiante com muito sucesso, e acho que aquela visão ali que poderia ter parecido a algumas pessoas que eu estava desmerecendo ela, dizendo que ela era um produto. Não, ela é um produto, ela trabalha muito e ela pensa na sua imagem de forma obsessiva e não conseguiu o que conseguiu à toa, né? E aí no funk, pra gente arredondar o nosso debate do funk aqui, tem um outro personagem muito importante que a gente perdeu recentemente, que é o Catra, né? Humildade, disciplina, sem neurose, sem caô. A festa vai começar agora, o papai chegou! E eu lembro até que você teve lá na despedida, no enterro do Catra, você escreveu um artigo muito bonito sobre ele, dizendo que ele era a figura mais importante dos primeiros 30 anos de funk, e você faz até uma comparação de que a morte dele pro funk é o que a morte do Bob Marley foi pro reggae. Qual o tamanho da importância do Catra nessa trajetória que você acompanhou aí? O Catra é provavelmente a figura central do meu livro, do Batidão. Eu acompanhei ele durante muito tempo, durante a feitura do livro, e ele foi uma pessoa que me abriu muitas portas e me possibilitou, pela própria confiança dele em mim, lá de chegar e dizer que estava fazendo um livro, possibilitou acesso a muita coisa ao qual acho que eu não teria acesso. E ele encarnava o funk de uma forma muito particular, porque ele tem uma história ele foi um garoto de favela, criado pela família de classe média do Catrambi, da usina, estudou no Pedro II, fez faculdade. Ele é uma figura naturalmente que faz esse crossover, né, do funk da favela para o asfalto. Criou um personagem único, né? O Catra era James Brown, era Bob Marley, era tudo ali naquele mundo louco do funk que ele ajudou a criar, né? Ele buscou contatos em São Paulo, ele gravou os primeiros discos dele pela Zimbábue, que era a gravadora dos Racionais. Foi ele que fez a ponte com samba, fez a ponte com até mesmo o sertanejo. Ele foi uma das figuras fundamentais para a criação desse mundo. E aí, continuando nos livros, você tem o livro do Raul Seixas também, enfim, você foi lançando livros ali ao longo da sua trajetória. Tem o Almanac dos anos 90. Anos 90 é uma época que você tem um carinho especial, assim, ou foi? Dos anos 90, esse Almanac surgiu porque um livro puxou o outro.
por causa do Batidão, que saiu pela editora Record, a Ediouro, o Paulo Roberto Pires, que estava na Ediouro, me chamou para organizar um livro do Raul Seixas, do qual eu tinha escrito 2 ou 3 coisas, assim. E a partir dali, eu virei um especialista em Raul Seixas. E quando eu estava lá na Ediouro, estavam sendo lançados os primeiros almanacs de década, né? Dos anos 80, que tinha tido muito sucesso, e estava para sair dos 70. Aí eu ofereci o dos 90. Isso em 2006. Inicialmente acharam, não, tá muito cedo, mas depois já avaliaram, não, vamos fazer. E ele saiu em 2008, quer dizer, 8 anos depois do fim da década. E teve uma boa venda, mas agora é curioso como ele tá. Eu vejo gente voltando ao almanac, porque parece que agora, até com novela na Globo, o revival da década está acontecendo de fato. O que eu lembro muito dessa época, que foi a época que eu também me formei assim musicalmente, era a dificuldade de ter acesso à música naquela época, principalmente as músicas que a gente gosta que não, enfim, que nem sempre são as músicas que estão tocando na rádio, ou até às vezes estavam fora da MTV naquele momento ali que a MTV era muito importante. Então eu lembro de comprar CDs de punk rock, mandando dinheiro camuflado no envelope para gravadora nos Estados Unidos, aí 2 meses depois chegava o CD. Você lembra naquela época como você consumia música e como você tinha acesso às bandas que você queria ouvir? Eu comecei a gostar de música, colecionar nos anos 80 e tendo o rock como o grande atrativo. Não existia ainda... Você tinha bandas como Smiths, Cure, que eram bem diferentes, né, do rock mainstream, né? Principalmente do rock americano, né, que você tinha na época, o hard rock, Bon Jovi. Quer dizer, o R.E.M. ainda estava correndo por fora. Mas com os 90 chegou para mim aquela noção de que de uma coisa semeada pelo punk rock, que foi o rock alternativo. Então eu já tinha, em 91, em 92, já tinha 20, 21 anos, quando apareceu Nirvana e quando o Sonic Youth começou a crescer. E toda aquela explosão de um rock que era diferente, era novo, era mais agressivo, mas também passava uma verdade muito grande. Os 90 para mim foram essa emergência do rock alternativo, foram a reinvenção da música pop brasileira com Chico Sainz, Skank, Plant Ramp. Uma década que o Sepultura virou a maior banda de metal do mundo. Isso para mim, os anos 90 para mim foram isso. E nos 90 também tem uma coisa muito curiosa, isso falando de forma muito particular. Foi a década em que o CD, enfim, conquistou. Logo no começo da década o CD chegou forte. Em 93 ele já tinha virado o formato preferencial, o formato mais popular de música. E muito da minha educação musical foi feita por causa de uma loja na Tijuca e de uma loja na Ipanema, né? A Tijuca era o Videogame Center e a de Ipanema era a Spider, lojas que alugavam CDs. Nossa, eu tô muito nessa realidade também dos anos 90. Foi muito importante para mim. E ali eles traziam CDs de todo esse rock alternativo que estava ganhando uma popularidade por causa da MTV, programa Lado B. Então tinha uma garotada que se reunia, já teve um começo de formação de rede ali, e para mim foi fundamental ter essas 2 lojas. E era uma época que ainda pegava o CD, gravava fita cassete. Isso aí, alugava o CD, gravava em cassete. Eu nem sei se eu chegava muito a ouvir aquelas fitas cassete, mas depois descobri um monte ali. É uma coisa até difícil, né, de você pensar com o olhar de hoje, né, que qualquer coisa está na internet. E em 99 mesmo já vem o Napster, já começa a baixar os MP3, que foi uma outra grande descoberta. Descoberta boa para quem já tinha, né, algum conhecimento musical e sabia o que queria achar, sabia quais eram as coisas raras. Você citou o Nirvana, agora nas minhas últimas férias eu fui para Seattle, e aí eu fiz todo aquele périplo ali nos pontos que tem a ver com aquela cena, desde a casa onde o Kurt Cobain se matou, e agora completaram-se 25 anos. Né, da morte dele. Quando surgiu o Nirvana ali, você sacou que era um negócio que ia ser muito relevante? Eu ouvi o disco do Nirvana pela primeira vez na Rádio Fluminense, num programa chamado Caixa Preta,
que era do André Barcinski e do hoje secretário de Cultura de São Paulo, César Saleitão, de fazer esse programa lá. E eu ouvi aquele disco e fiquei assim, cara, que é isso? O Nevermind. Primeira coisa que eu reparei que Come As You Are era um plágio de uma música do Killing Joke, do 80s. Eu falei, poxa, fizeram bem isso aqui. Pra mim, ali, eu tava ouvindo um disco perfeito, né? Eu não sei se logo depois, se Smells Like Teen Spirit já tinha começado a tocar na MTV. Aquilo me deixou muito entusiasmado. Era uma música com muita vitalidade, ao mesmo tempo ela era sombria, ao mesmo tempo ela passava uma vontade assim, de formar de ter uma banda para tocar aquilo, fazer aquele tipo de música. Eu posso dizer assim, que realmente o Nevermind, assim, da primeira audição já me pegou. Eu lembro que quando uma tia minha viajou para os Estados Unidos, nessa época tinha acabado de lançar o Nevermind, e eu pedi para ela trazer para mim. Ela demorou, 3 semanas para voltar, não tinha nem como entrar em contato com ela naquela época, não tinha ali internet, WhatsApp, nada disso. E eu lembro que quando ela trouxe, eu tava de férias na casa de praia que a gente tinha, e eu botei o CD para tocar e liguei no telefone de discar ainda para os meus amigos aqui no Rio, e botei o CD para eles ouvirem pelo telefone, assim. Era uma coisa muito louca, né? Como a gente ouvia música naquela época. E os 90 tem discos assim que eu ouvi logo da primeira vez que conquistaram. Eu lembro nesse mesmo ano do Nevermind, né, um pouco antes, saiu o Blood Sugar Sex Magic do Red Hot Chili Peppers, que aí era eles com um produtor novo, que era o Rick Rubin, fazendo um disco completamente diferente do que eles tinham feito antes. O Red Hot era uma banda muito adrenalizada, que ali se concentrou na essência do funk, com um guitarrista fodaço, que era o Frusciante, que estava achando sua linguagem. Aquele disco me pegou em cheio. Da mesma forma como pegou o Checkerhead dos Beastie Boys, né? Que eles começam a tocar os próprios instrumentos e fazem um disco completamente diferente dos outros dois que eles tinham feito. O Red Hot, eu lembro que a Video Game Center pra mim foi salvadora nos discos anteriores ao Blood Sugar Sex Magic, né? Porque eu conhecia a banda por esse disco e a Video Game Center comprou todos os outros anteriores e a gente alugava ali pra ficar ouvindo. Esses eu tinha em vinil antes. Eu já seguia o Red Hot desde o primeiro disco deles que saiu aqui no Brasil, que foi o Freak Style. Mas ali foi uma transformação. Da mesma forma que também foi uma década de decepções. Assim. Até hoje eu não consigo gostar do álbum preto do Metallica. Pra mim ali eles viraram uma banda de arena sem graça. E depois tomaram esse caminho mesmo, né? Com voltas interessantes, né? O Hardwired é um disco muito bom de voltar a tocar acelerado, voltar a fazer uns riffs muito bons, mas ali nos 90 pro Metallica, né? Álbum preto e aquele Load Reload, até hoje eu não curto, não. Agora, hoje, Silvio, é o oposto do que era nos anos 90 em relação ao acesso à música, né? Hoje a gente tem acesso a um monte de coisa o tempo inteiro. Eu fico imaginando, você que trabalha com isso, como é o seu Spotify? Deve ser uma coisa meio louca, né? O meu Spotify, eu fico lá... O Spotify me permite fazer coisas que eu jamais... Por exemplo, pegar estilos dos quais eu não tenho menor intimidade e começar a construir playlists só pulando de um artista para o outro, vasculhando os discos. Meu Spotify tem playlist que eu fiz de black metal e de pop italiano. Você vai de Paulinho da Viola na Palm Death tranquilamente no seu tranquilamente. Spotify permite isso, é muito bom. E a música, eu acho que hoje a produção musical recente, a garotada que está fazendo música, é uma geração Spotify. Ela não tem... Aquilo que pra gente era revolucionário, né, do Fade No More, misturando funk com thrash metal e com balada italiana.
Pra garotada hoje é o lugar comum, o pessoal mais novo faz uma música que, principalmente se você pegar grupos japoneses, assim, os japoneses são muito bons nisso, eles fazem uma música maximalista, multireferencial. Agora, tudo isso que está surgindo, para mim, eu não trabalho especificamente com isso, me dá a impressão de que eu nunca vou conseguir ouvir tudo, né? Nunca vai conseguir ler todos os livros do mundo, nunca vai conseguir ouvir todos os discos. Ouvir todas as bandas. Agora, para você que trabalha com isso, como é que é o seu filtro para transformar isso em pautas, assim, e perceber coisas novas que estão surgindo? Qual é o critério que você usa para, por exemplo, sugerir aqui no Globo matérias para o segundo caderno? O de sempre, o que é realmente novo, o que ainda não foi feito, o que está começando a mobilizar um público sem que você perceba. E hoje esses fenômenos assim, não existe mais essa da gravadora falar assim, vamos fazer um artista. Isso. O artista já chega feito e muito bem desenvolvido só na internet. Essa relação das gravadoras mudou também a forma de acessar o artista para uma entrevista, por exemplo, para você... Hoje tem muito... Antes você acabava passando forçosamente pela gravadora. Hoje você tem 1000 caminhos diferentes para chegar a um artista, até porque os artistas estão vindo dos cantos mais diferentes do país, do mundo. Você tem que ficar atento Eu fico no Facebook, Twitter, nos blogs, né? Eu gosto muito do Pitchfork Media, do Consequence of Sound, que dão um certo termômetro, mas muita coisa vem por fora. Você já fez uma conta aproximada de quantos artistas você já entrevistou na vida, assim? Dá para ter uma ideia disso? Eu fiz a minha... Eu outro dia peguei... Desde que eu comecei a gravar entrevista mesmo, aqui no Globo, eu vi que eu já tinha entrevistado uns 400 artistas, pelo menos acho que gravados. Se for juntar com o tempo de JB, certamente mais de 1000, 2000, talvez. Eu vou fazer uma pergunta bem fácil agora. Desses 1000 aí, o que te salta aos olhos quando você lembra, assim, entrevistas marcantes que você fez? Seja porque você já admirava muito aquele artista ou pela relevância naquele momento. Tem algumas que você guarda, assim, com carinho? Tem as entrevistas, eu acho assim... Uma das primeiras entrevistas que eu fiz foi com o Chico Buarque. Eu consegui 10 minutos com ele quando ele lançou o Para Todos, que estava começando na Tribuna, em 93. E nesses 10 minutos, assim, as frases saíam prontas, era o entrevistado perfeito. Também nessa época eu consegui entrevistar o Renato Russo, quando eles iam fazer um show no Metropolitan, do Descobrimento do Brasil, que seria o último show da Legião. E eu pedi 10 minutos com o Renato, sempre vinha pedindo 10 minutos com o Renato para falar sobre o disco, isso era final de 94, o primeiro disco da Legião estava completando 10 anos. Pedi ele uma reflexão, ele era uma figura fantástica. Agora, tem artistas que são craques, né, da entrevista, né? Eu lembro o Tom Zé, as entrevistas sempre foram muito boas. Mas uma entrevista muito legal que eu fiz na época de JB, que eu também tive 15 minutos, foi o Beck. Tem uma história com o Beck no Rock in Rio de 2001, que eu tava cobrindo hotel nessa época. Foi a única vez na minha carreira que eu cobri música. Foi esse período do Rock in Rio, que eu era do Caderno de Literatura e fui emprestado ali no Jornal do Brasil. Eu cobri hotel e eu ficava no hotel o dia inteiro e tinha um rumor que o Beck tava meio gripado, que podia não fazer o show e tal. E a gente ficava ali, a imprensa no saguão, daqui a pouco desce o Beck com a banda pra ir pra Cidade do Rock. E aí eu vi que ninguém foi lá falar com ele. Falei, tava todo mundo querendo saber, né? Eu me achando muito esperto, fui lá na van, bati lá no vidro. E perguntei, você tá bem? Ele falou, tô bem. Você tá indo pro show? Tô indo pro show. E liguei pro JB Online, que na época tava começando, falei, pode confirmar aí, vai ter o show do Beck, ele tá bem, não sei o quê. Voltei pro saguão. Daqui a pouco desce o Beck. O cara que eu entrevistei não era o Beck. Era alguém parecido com o Beck, da equipe e tal. Tem um ano que o Rock in Rio botou sósias. Isso, pois é. E o Jamiroquai abraçou o Stevie Wonder, os sósias do Stevie Wonder, achando que era o verdadeiro. Maravilhoso. Agora, Jardim Macalé é uma figura boa de entrevistar também. Macalé deu boas entrevistas também. Nessa última agora, quer dizer, eu não fiz a entrevista, eu fiz a crítica do disco. É um artista de grandes entrevistas. Porque assim, tem por exemplo, o Humberto Gessinger. Eu gostava muito dos Engenheiros do Havaí, depois de um tempo eu
parei de ouvir, já não deixou de ser para mim uma banda interessante, mas o Humberto continua um grande entrevistado. Legal. Geralmente esses criadores de música, né? O Hermeto Pascoal também é um grande entrevistado. Zeca Pagodinho é um grande entrevistado, mas você não pode falar nada, você não pode ter uma abordagem objetiva com ele. Você vai É uma resenha ali. cercando ele, que aí alguma hora ele vai dizer alguma coisa sensacional. Dos estrangeiros, assim, quem que você lembra que você entrevistou que foi marcante, assim? Lionel Rich foi muito divertido. Stuck on you. Got this feeling down deep in my soul and I just can't lose. Help me now. Yes, I'm... Cara que tem um bom humor e principalmente o alto humor, muito bom. Eu entrevistei uma vez por telefone o Billy Corgan. Legal. Foi muito inteligente e me tirou um bode que eu tinha, que foi anos antes, quando eles vieram aqui no Brasil para fazer um show do disco Adore, acho que foi em 99. Smashing Pumpkins. Os Smashing Pumpkins. O Billy Corgan foi muito arrogante, muito escroto, né? Na entrevista ao vivo. É mesmo. Entra aí no seu top 5 de malas da entrevista. O Billy Corgan fica assim no top 5 das entrevistas boas e das entrevistas ruins. E tem muito disso, de artista às vezes ser, sei lá, um monossilábico, ter uma má vontade. Monossilábico, grosseiro, isso acontece. Tem algum exemplo que você lembra, assim, de alguém, de uma entrevista que você estava com uma expectativa e não rendeu porque a pessoa foi meio... O Billy Corgan mesmo, assim, Esse de 99 foi terrível. Mas isso depois eu descobri que já era uma coisa folclórica, né? Sim. Tinha o folclore Eu nunca entrevistei o Jamelão, mas todo mundo que falou com ele tem histórias de terror, né? Assim, e às vezes até engraçadas, assim, pelo mau humor dele. Pois é, virou um personagem. Virou ali, um personagem. Né? Quem que você não entrevistou, que você gostaria de ter entrevistado, ou que ainda gostaria de entrevistar, se ainda tiver tem nativa? sempre aquela lista. Eu queria entrevistar o Tom Waits. They hung a sign up in our town. If you live it up, you won't live it. Eu queria entrevistar o Elvis Costello, quase consegui uma vez. É mesmo? Como é que foi isso? Você tentou e... O último disco dele agora. Acabou rolando uma entrevista para o Brasil, mas eu cheguei tarde. Johnny Mitchell, eu gostaria de entrevistar muito. Essas figuras lendárias, né? Mas você já passou por várias delas também, né? Assim, Algumas, Essa galera de muita relevância, assim, na música, né? Eu acho que uma entrevista muito boa foi, e muito significativa para mim, foi com o Stevie Wonder, quando ele veio ao Brasil em 2011. Como é que foi? Foi por telefone. E ele vinha para o Brasil e eu acho que, se eu não me engano, só a gente tinha entrevista. Ele que ia ligar, então tinha uma sala de gravação no Globo, para onde você ia quando precisava gravar a entrevista. E eu fiquei lá a tarde inteira. Finalmente, quando começou a entrevista, a sala dava para Irineu Marinho. E começou um pagode, né? no bar da rua. E comecei a suar frio, porque o pagode estava ficando muito alto, estava começando a interferir no som da entrevista. E isso é desesperador quando você faz a entrevista pelo telefone. Mas no final deu tudo certo. Eu já tive outras entrevistas que foram arruinadas pela qualidade do som, né? Ainda mais quando tem aquela coisa de a gravadora ligar para você e te conectar com o artista que está num outro telefone. Aí tecnicamente às vezes ficou horrível, né? Eu prefiro fazer entrevista com a pessoa ali, olho no olho, é outra história, né? Pessoalmente, né? Pessoalmente. E mesmo que você, nessa situação de festival, assim, como você passou ali com o Beck, você pega as pessoas na surpresa. Eu já tive que pegar ali, saguão de hotel também, às vezes rendia muito bem. Não tem uma regra, né? Às vezes você não tá nem com tanta expectativa e o negócio rende super bem. Rende, você tá orientado para um caminho, a entrevista vai por outro. Eu lembro de uma vez, tinha uma entrevista com Jesus and Mary Chain por telefone. Eles tinham lançado um disco lá depois de Era um disco, já não lançava um disco há um tempo. E aí no meio da entrevista o cara me fala que a banda acabou. Caramba, e aí? Aí logicamente vira... É a notícia, né? Vira. E nessa entrevista teve um colega de outro jornal na época que fez a entrevista e não falaram isso pra ele.
Aí depois foi reclamar com a gravadora. Porra, como é que vocês não me falam? Eles falam, nem a gente sabia. Caramba. Agora, Silvio, um assunto que a gente passou aqui batido que eu queria te perguntar é o seguinte. Como se não bastasse essa quantidade absurda de bandas surgindo e hoje muita gente fazendo música, tem os artistas que voltam, né? Então a gente teve agora no Brasil 2 exemplos recentes, que são Los Hermanos lançando uma música nova e fazendo shows. E Sandy Júnior voltando numa turnê comemorativa, assim. E aí, assim, tem uma comoção, uma febre, assim, desses artistas que foram muito significativos para muita gente, né? Aquela coisa de acampar para comprar ingresso e ficar na fila madrugada e uma loucura total. Como é que você vê esse fenômeno dessas voltas pontuais, assim? Eu acho que isso tem a ver com, o fato de que o show é, hoje em dia, o produto mais valorizado da música pop. A indústria fonográfica está em crise, porque a música está de graça, está no Spotify, está no streaming. O produto que realmente você vai pagar um dinheiro, você vai dar um dinheiro para ter é o show. E no caso dos Hermanos, no caso de Sandy Júnior, né, você tem artistas que foram muito populares, que a popularidade deles continuou pela internet, sendo alimentada, sendo mesmo que eles não fizessem nada. E que está ali represada, que quando você anuncia um show, a represa abre, né? E é uma boa, para mim é uma surpresa, assim. Eu vi esses shows de Sandy Júnior no Rock in Rio e tal, mas eu não tinha ideia de que isso pudesse continuar anos depois, as pessoas esperando ouvir aquilo. É um mecanismo do revival também, né? Do artista que, principalmente no caso do artista que morre, né? Periga a popularidade dele ficar ainda maior morto do que vivo. Isso é muito comum, a gente vê. Raul Seixas, acho que é o exemplo mais flagrante disso. O Raul não era tão grande vivo quanto morto. Uhum. E um Sandy Júnior parado, né, talvez tenha ajudado a popularizar. As pessoas querem ter essa busca. Qual é o público de Sandy Júnior? É esse pessoal que está com 30 e poucos anos de idade, que era adolescente quando eles estavam no auge. Então tem uma busca por um tempo idílico aí de adolescência que eu acho que também funciona um pouco para os Hermanos. Já se passou muito tempo também, né, do auge deles na ativa. E voltando ao seu tempo idílico de adolescência, você já fez isso de, tipo, acampar para comprar ingresso ou ir para hotel, ficar esperando artista ou não? Não, nunca fiz isso, não. Não era a sua vibe também? Não. nem mesmo quando eu poderia ter feito lá com Nirvana, eu não fiz, não. Para mim, eu acho que esse dispêndio, né, de energia, para mim eu só fiz em situações de trabalho mesmo. Eu sempre... Quer dizer, sempre não, mas desde o começo com o jornalismo eu tentei separar, né, o fã do artista, né? Pois é, como é que funciona isso, assim? Você tem, às vezes, uma relação mais ou menos próxima com outro tem artista? Tem artistas que eu admiro muito, mas a minha admiração sozinha não quer dizer nada. Claro. Eu tenho que convencer o leitor de que o há artista uma relevância ali, né? De que é relevante e tal. E tem mesmo artista que eu não admiro, que eu tive que botar em pauta porque se tornaram super populares e em algum momento eu tinha que tentar explicar essa popularidade. Mas ainda assim eu acho que boa parte acho que se eu não fui fazer alguma outra coisa da vida foi porque eu continuo com esse entusiasmo pela música, eu não mudei radicalmente de orientação, de cobertura, né? Continua aqui. Eu acho que a música ainda é um assunto muito relevante e apaixonante. E sempre penso no adolescente, né? Assim, adolescente perdido no mundo, tentando se encaixar ali. Quem ajuda ele nisso? Para mim, a música ajudou muito e eu acho que ela continua a ajudar muita gente a se expressar, a se encaixar no mundo e é isso que me fascina. Legal, então continua nessa, Silvio, que a gente gosta e você é um cara muito relevante e sem dúvida a música serve para formar muita gente. No meu caso foi assim, imagino que no seu também. Formar, socializar, te põe dentro ela te permite... sentir que você não está sozinho no mundo, permite você ver que aquilo que você sente, assim, outras pessoas também sentem.
nada do que você está passando ali, você está passando sozinho. Uhum. Pra mim a música é isso, e é um grande companheiro nos momentos de solidão, né? Perfeito. Silvio, queria te agradecer demais, a gente podia ficar horas aqui lembrando 1000 histórias. Eu que agradeço aqui, Rodrigo. Muito bom. Silvio Essinger participando com a gente do Vida de Jornalista, assim a gente encerra mais um episódio. Você que gostou, eu tenho certeza que você gostou, indica para alguém que possa gostar também, deixa seu comentário lá no nosso Twitter, no @vida_jornalista. A gente volta na semana que vem com mais um episódio. Um beijo, um abraço e até mais.